Desculpa os flamenguistas, vou falar um pouco sobre o Botafogo. 2023. O Botafogo pegou um técnico muito bom mesmo. E daqui a pouco o Botafogo começou a decolar no Brasileiro. E o botafoguense, gente, é um povo muito sofrido, não é à toa que é sofredor. E aí não dá para você colocar muito gostinho, que aí se empolga. O que aconteceu em 2023? 10 pontos na frente no meio do campeonato. Melhor time de todo o tempo na cabeça do Botafogo. Aí o que aconteceu? O técnico saiu. O que aconteceu com o Botafogo? E tentaram outros técnicos, tentaram outro português. Eu sei que o troço foi vergonhoso quando o técnico saiu. O técnico estava fazendo um bom trabalho. 2024. O Botafogo começa naquela, meio técnico, meia bomba, Libertadores ruim. Aí chega um novo técnico. O cara era bom. O que aconteceu com o Botafogo? Começou. Gente, eu falo com alegria porque acho que eu nunca mais vou ter essa alegria que o Botafogo me deu ano passado. Libertadores de Brasileirão. E era engraçado que o técnico mudou a cara do Botafogo. Era um troço meio doido, né? E o Botafogo brincou de jogar, jogou. O que aconteceu no final do ano? Saiu o técnico de novo do Botafogo. E aí o Botafogo ficou naquela de procurar técnico. O que aconteceu no Brasileirão? Afundou. Quase foi... Brasileirão, Carioca. Quase foi rebaixado do Carioca. Agora tu vê. Um time que foi campeão brasileiro, brincou, foi melhor que o Flamengo de 2019, sem dúvida. Brincou na Libertadores e saiu o técnico de novo. Imagina um time de futebol onde cada jogador tem um papel específico. O goleiro, o atacante, o defensor, o técnico. E se cada jogador começar a fazer o que quiser, sem seguir as instruções do técnico. O técnico saiu, o Botafogo, parecia que era um monte de cabeça de bagre, um troço meio doido. Imagina se nesse time de futebol, cada jogador fizer exatamente o que quiser, da maneira que quiser, sem seguir nenhuma instrução. O que vai acontecer? Esse time vai perder, isso é fato, se não seguir as diretrizes. A mesma coisa acontece na igreja. Nós somos como um time, e cada um tem a sua função. Precisamos trabalhar juntos para que a missão de Cristo se cumpra. Nós somos um time, mas cada um com a sua função. Seja pastor, seja professor, seja diácono, seja levita, seja obreiro, músico. Cada um tem a sua função dentro da sua igreja. E elas se completam. Efésios 4:3 diz fazer todo o esforço. Paulo nos chama para fazer todo o esforço para quê? Para conservar a unidade de Cristo. E ele nos ensina que a unidade não é algo que acontece automaticamente, mas é algo que devemos buscar ativamente e com dedicação. E isso é muito importante, porque na época de Paulo havia muitas discussões, havia muitas divisões entre cristãos judeus e gentios, e era importante, eles precisavam aprender a viver juntos. Eles precisavam aprender a respeitar as diferenças, mas manter a unidade em Cristo. Você tem se esforçado para manter a unidade na igreja? Você tem se esforçado para manter a nossa unidade na comunidade de fé? Ou às vezes nós estamos contribuindo para uma divisão? Eu sou uma pessoa muito difícil, minha esposa fala muito disso. Se vocês perguntarem, ela vai trazer aqui um testamento das meus problemas. Na verdade, nós somos pessoas muito difíceis, né? Cada um viveu de uma maneira. Uns viveram num ambiente extremamente amoroso, outros viveram em um ambiente extremamente hostis, outros tiveram referências paternas, maternas, outras não tiveram. Outras tiveram um tipo de educação diferente de outras.
Outras viveram em um ambiente bem complexo, um ambiente que de alguma forma deixava a pessoa opressora, a pessoa mal, a pessoa vivia em opressão, outras não. E aí o que acontece? Nós nos tornamos aquilo que nós vivenciamos até hoje. Então nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas muito complexas. Cada um de nós tem uma maneira de enxergar o mundo, e a maneira que enxergamos o mundo é a maneira como nós aprendemos, perfeito? Então é muito comum haver divergências de opinião, isso é muito comum. Eu posso achar um vermelho mais bonito que um preto, eu posso gostar de um Botafogo e o Anderson gostar de um Flamengo. A minha família inteira é flamenguista. E aí, do nada, eu, caçula, viro botafoguense. Não sei explicar por que eu virei botafoguense, mas virei. E sou botafoguense nato. Era briga lá em casa quando tinha Flamengo e Botafogo, e principalmente quando o Botafogo ganhava, porque eu sou o tipo do cara que eu gosto de colocar pilha. Então, nós somos pessoas diferentes. Nós pensamos diferentes. Nós temos cosmovisão, visão de mundo diferente com base naquilo que nós vivenciamos até hoje. Então é normal que tenha diferenças de opinião, mas nós precisamos respeitar essas diferenças para quê? Para manter unida a nossa comunhão em Cristo. Uma característica bem interessante da nossa igreja é que nós somos pessoas amorosas. Nós somos pessoas harmoniosas. Quase todos que entram por aqui colocam essa característica interessante. Ou quase todos que chegaram aqui há pouco tempo, 1 ano, 2 anos, provavelmente já enxergou isso. Temos pessoas que gostam de abraçar, pessoas que gostam de fazer perguntas. Então isso é uma característica bem legal. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha comunidade local. Eu amo vocês. Não é à toa que eu me despenco de Vista da Penha todo domingo de manhã e noite para estar com vocês. Isso é legal, nós temos uma característica boa. Mas de vez em quando é bom estar conversando sobre isso para que a gente tenha um único entendimento sobre isso. Verso 1 diz sobre o chamado à unidade. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, que foram chamados. A vocação de um cristão é mais do que acreditar em Jesus Cristo. É viver como Jesus Cristo viveu. Jesus nos deu um exemplo de como viver humildemente, como viver a unidade. Viver de maneira a unir e não a dividir. A unidade cristã começa quando começamos a entender que somos chamados a sermos como Cristo. Amoroso, humilde, paciente. Quando Paulo diz, vivam de maneira digna, ele está nos desafiando a viver de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Não importa se você tem 12 anos, tem 45, se você tem 80 anos. Todos somos chamados a refletir Jesus Cristo em nossas ações diárias. Seja na igreja, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho. Todos nós somos chamados a refletir Jesus Cristo diante de nós. Cada palavra, cada gesto, cada escolha que fazemos deve ser um reflexo do amor de Jesus Cristo diante de nós. Tem que ser um reflexo do amor de Cristo que nos une. Verso 2 fala sobre algumas características, algumas atitudes que nos ajudam na unidade. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Humildade é o oposto de orgulho. Muitas vezes nós somos pessoas orgulhosas. Fulano passou por mim e não falou comigo, também não vou falar com ele. Fulano foi um pouco mais ríspido comigo, então da próxima vez que eu ver ele, eu vou vomitar um monte de coisa. Não. Em Cristo nós aprendemos que precisamos servir uns aos outros, sem buscar reconhecimento, sem buscar sermos superiores aos outros. Filipenses 2:3 fala sobre isso. Precisamos de agir com humildade, porque quando agimos com humildade, conseguimos ver os outros com os olhos de Cristo.
vermos outros como pessoas preciosas, não como competidores ou como inimigos. Precisamos ser humildes, que é o oposto de pessoa orgulhosa. Por exemplo, pense na sua família. Os pais não são melhores do que os filhos, mas os filhos precisam respeitar os seus pais, assim como os pais precisam respeitar os seus filhos. E uma igreja, isso se aplica igualmente. Ninguém é mais importante do que o outro. O pastor não é mais importante do que o Anderson, do que o Márcio, do que a Andréia, não. Todos nós somos igualmente perante a Jesus Cristo. Ninguém é mais importante que o outro. Mesmo os mais jovens têm algo a oferecer aos mais velhos. E os mais velhos sempre podem contribuir aos mais novos. Lógico e evidente que nós temos, de alguma forma, pessoas que contribuem mais na música, pessoas que contribuem mais na recepção, na escolinha, mas perante a Deus, perante a Jesus Cristo, nós somos todos iguais. Paulo também fala sobre mansidão. E a mansidão é capaz de responder com calma, mesmo quando somos provocados ou irritados. Muitas vezes nós seremos provocados. Muitas vezes nós seremos irritados. Nem todo dia eu estarei tranquilo. Tem dias que eu posso ter saído de casa, Patrícia brigou horrores comigo, e eu posso ser um pouco mais ríspido com alguém que não tem nada a ver. Nesse momento, você precisa ter um pouco mais de mansidão, porque vai ter um dia que você vai ficar um pouco mais chateado, talvez tenha um dia que você seja um pouco mais ríspido. O fato é que se todos nós formos mansos, no final todos terão mansidão. Jesus Cristo demonstrou isso claramente ao ser crucificado. Ele não reagiu reclamando, não reagiu repreendendo, muito pelo contrário, ele foi conforme havia sido ordenado. Então, Paulo diz que precisamos ser manso, que é a capacidade de responder com calma, mesmo quando somos provocados e irritados. E, gente, nós somos provocados e irritados constantemente. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas que, por natureza, tendencionamos já a reclamar, a brigar. Isso é normal. Cabe a nós que estamos do outro lado ser mansos quando isso acontecer. Porque vai ter momentos que você vai ser a pessoa que de alguma forma vai ser mais ríspida. E é bom que o outro seja manso. Imagina se eu for ríspido com o Todinho for comigo, e aí eu com o Rafael, daqui a pouco está todo mundo brigando com todo mundo. Mas imagina o Rafael brigou comigo, eu, calma, Rafa, o que aconteceu? Não, Virgínia é muito chata, não sei o que. Eu falei, cara, que eu sei, não é o Flávio. É a Virgínia, ele descontou em mim, culpa é da Virgínia, culpa é da Patrícia. Então, assim, precisamos ser mansos dentro da nossa comunidade local. Se alguém te ofender dentro da igreja, ao invés de reagir com raiva, responde com paciência e perdão, porque é isso que Cristo faria. Cristo não vai reagir com raiva contigo. Cristo vai ser manso, vai ser paciente, como tem feito. O Espírito Santo é assim conosco. Paciência. Ele diz também, mansidão e sermos pacientes. Paciência. Todos nós cometemos erros. Todos nós temos espinhos na carne. Todos nós somos pecadores. Por mais que nós nos esforcemos a fazer o bem, nós sempre estamos errando. Nós sempre estamos cometendo erros. E ter paciência é entender que todos falham e que Deus tem paciência conosco. Eu vou falhar com vocês em algum momento. Em algum momento eu vou cometer erro com vocês. Então tenha paciência comigo, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Parece não, mas eu sou. Já pequei, né? Mas eu sou uma pessoa difícil. Às vezes as pessoas que nos rodeiam podem errar, mas a paciência nos leva a dar espaço para que elas cresçam, assim como Deus faz conosco. Imagina, pensem, você em algum momento já teve dificuldade para aprender algo novo? Imagina que você seja o professor e que os outros estão aprendendo de você. Aprendendo algo. Imagina que você é o professor de uma turma de primários. E aquela turma está aprendendo contigo, só é uma turma nova. E o que o professor precisa? É ter paciência. Alguns vão aprender com um pouco mais de rapidez, outros vão aprender com um pouco mais devagar. Às vezes você vai ter que repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Ter paciência é ensinar a crescer juntos. E se nós temos paciência na nossa comunidade local, nós estamos aprendendo a crescer junto enquanto família, enquanto igreja. Verso 4 e 6 diz,
Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança na qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo descreve 7 bases que nos unem enquanto cristãos, enquanto crentes. Vou tentar ser bem breve em cada uma delas, tá? Um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E assim como em um corpo humano, cada membro tem a sua função, na igreja todos nós temos um papel. Não existe cristão de primeira ou de segunda, não. Todos nós somos importantes para Jesus Cristo. Nós somos um só corpo. Nós somos um só Espírito. É o Espírito Santo que nos... Temos um só Espírito. É o Espírito Santo que nos une. É Ele que nos guia e que nos conduz para a verdade e nos ajuda a viver em Cristo. E se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos deixar que Ele seja o nosso condutor, Ele seja a nossa força para manter a nossa unidade enquanto igreja. Há uma só esperança. A nossa esperança é a promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Somos peregrinos numa terra distante. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial separada para nós. É a mesma esperança que nós temos, que é a promessa da vida eterna. E isso nos dá força para enfrentar as dificuldades. Aqui na terra, principalmente, isso nos dá força para enfrentar as dificuldades enquanto corpo de Cristo, enquanto membros, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Apocalipse 21 fala sobre isso. Há um só Senhor, Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Ele é a nossa vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a nossa fé. Ele é o único na qual nós devemos adorá-lo. Nossa adoração, enquanto corpo de Cristo, está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a única razão da nossa unidade. Porque Ele morreu na cruz para redimir o seu povo. Ele morreu na cruz para fazermos de nós uma nova igreja, um novo povo. Ele morreu na cruz para trazer o seu povo para Ele. Por isso nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo na cruz do Senhor. Um só Senhor. Nós pregamos, nós vivemos de um só Senhor. E nós vivemos de uma só fé, que é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é uma só. A salvação através de Jesus Cristo. Não existem várias verdades, só há uma verdade, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é essa fé que nos une enquanto irmãos, enquanto cristãos. Há um só batismo. E o batismo é o símbolo da nossa vida em Cristo Jesus. Quando nos batizamos, estamos simbolizando que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nos colocamos à mercê, nos colocamos à Igreja de Cristo como novo membro daquela comunidade local. Quando somos batizados, estamos dizendo ao mundo que pertencemos a Jesus Cristo e ao seu corpo enquanto igreja. E um só Deus e Pai. Deus é o Pai de todos. Ele nos criou, Ele nos amou e nos chama para viver em unidade. E Ele cuida de todos sem exceção. O corpo humano pode até sobreviver sem um membro. Pode sobreviver sem um dedo, pode sobreviver sem um pé, pode sobreviver sem uma mão, mas o membro não pode sobreviver sem o corpo. Até mesmo o coração. Eu posso perder um coração, mas eu transplanto outro coração. Eu posso viver com um rim, eu posso viver só com um pulmão. O membro depende do corpo para viver, perfeito? Mas o corpo não necessariamente depende do membro. Eu posso viver sem um membro, eu posso viver sim sem um pé, eu posso viver sem uma mão. Se eu tirar a mão, o que vai acontecer? Eu posso cortar minha mão. Ela vai ter uma sobrevida ali, porque o sangue ainda está pulsando, de 2, 3, mas daqui a pouco essa mão vai morrer, porque não tem nada que alimente. Eu posso fazer, vou na médica e vai fechar aqui, vai colocar, vai fazer o que tem que fazer, e eu vou continuar vivendo um corpo sem a minha mão. É assim com a igreja. Cada um de nós tem o seu papel fundamental.
Quando nós nos afastamos da igreja, deixamos de viver a plenitude de Deus. Ninguém é mais importante que o outro. Nós precisamos um dos outros. Você tem vivido de maneira digna da vocação que Deus te deu? Você tem vivido de maneira que você tem vivido intensamente o corpo de Cristo, a unidade de Cristo? O corpo precisa de você, mas o corpo vive sem você. Mas você não pode viver sem o corpo, senão você não vai viver a plenitude de que Deus quer para nós. Porque Jesus Cristo redimiu um povo para si. E quais são os desafios de manter a unidade? Efésios 4:3 fala sobre isso. Para fazer todo o esforço para manter a unidade. Que nos ensina que não é fácil manter a unidade, muito pelo contrário. Como em um time de futebol, precisamos estar em sintonia e agir juntos. Isso muitas vezes precisa de nós sacrifícios, paciência e o poder do Espírito Santo em nós. E o que pode destruir a unidade do corpo de Cristo? Orgulho, quando nos sentimos melhores do que os outros. Muitas vezes, quando nos sentimos melhores do que os outros, intelectualmente, financeiramente, nós criamos barreiras. E Jesus nos ensina que devemos ser não como os donos, não como os poderosos, mas como os servos. Não como os líderes dominadores, não, pelo contrário. Jesus se fez servo, nos servindo naquela cruz do Calvário. Precisamos de evitar fofocas e críticas. Quando falamos mal um dos outros, isso destrói a confiança e a união dentro da igreja. Jesus nos ensina a falar com verdade. Eu posso até falar verdade, eu posso até, poxa, fulano, você me chateou por conta disso, mas falar com amor, falar com carinho, falar com palavras afáveis. Jesus nos ensina a falar em amor, construindo pontes e não destruindo pontes. Falta de perdão. Nós precisamos tomar cuidado e não ficar guardando mágoa, porque mágoa impede que a paz reina. Quando nós guardamos mágoas, nós vamos para casa pensando naquilo, nós vamos trabalhar pensando naquilo, muitas vezes deixamos de dormir pensando naquilo, e às vezes a outra pessoa que fez nem sabe. Às vezes você está se doendo tanto por algo que para você pode ter sido algo que te chateou, mas às vezes a pessoa falou de uma maneira que não deveria. Falta de perdão, isso destrói muitas vezes uma igreja, destrói a confiança, destrói a união, então tome cuidado. Se você foi magoada, chega até a pessoa, fale com amor. Se você sabe que você magoou alguém, chega e pede perdão, porque nós somos como, precisamos ser como Cristo. Desunião por preferências pessoais. Muitas vezes nós brigamos por conta de políticas. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Ah, eu sou botafoguense, eu sou flamenguista. Ah, eu gosto mais de vôlei e você de futebol. Não. Muitas vezes nós brigamos por besteiras, por bobeiras que não agregam em nada. E muitas vezes esquecemos que o nosso objetivo maior, que é a missão de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos pegamos em queixúnculas. Queixúnculas são pequenas questões e nos esquecemos da grande questão, que é a missão de Cristo, que é pregar as boas novas da salvação, é sermos um só, como Cristo nos ensinou. Se você se machuca e não cura da ferida, a infecção pode espalhar. Quando guardamos mágoas, isso afeta toda a igreja. Precisamos de aprender a perdoar, como Jesus fez por nós. Isso que destrói a unidade. Orgulho, fofoca, falta de perdão, desunião por queixuncas, questões pessoais. Mas como é que nós fortalecemos a unidade em Cristo? Através da paz. Precisamos buscar a paz em todo momento. De que maneira? Resolvendo os nossos conflitos com amor. Precisamos exaltar a humildade, reconhecer que todos falham e que devemos crescer juntos. Se algum dia eu falei de maneira ríspida contigo, me perdoe. Se algum dia, em algum momento, eu fazer algo que te deixe chateado, venha e fale comigo, porque eu vou gostar de saber que pode ser que tenha algum dia que eu esteja chateado com 1000 outras coisas e sem querer descontei em você.
Se você sabe que você magoou alguém, vá lá e peça perdão. Se você está magoado com alguém, vá lá e converse, no amor, no carinho. Precisamos de amar como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Incondicionalmente. João 3,16 fala sobre isso. João 13, 34 e 35 fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. E a Bíblia diz que Jesus nos amou de tal maneira que ele foi para o sacrifício, mesmo no vídeo sem pecado e sem máculas. Mas ele foi cuspido, ele passou por todas aquelas tratativas que vocês sabem, mas de boca calada, porque ele sabia que ele estava fazendo algo muito maior. Quando Jesus estava na cruz, ele estava olhando para nós e nos amando. Nós precisamos estar orando diretamente pela unidade de Cristo. Em vez de esperar que as outras pessoas mudem, devemos começar por nós esta mudança. E precisamos ser exemplo de unidade. Em vez de esperar que as pessoas mudem, que nós venhamos a mudar, que nós venhamos a chegar nas pessoas, que nós venhamos a falar com mais amor, com mais carinho. Existe alguém com quem você precisa se reconciliar? Existe alguém que você esteja já magoado por qualquer motivo que seja? Se tiver, eu te desafio a procurar essa pessoa, com amor, com carinho, com mansidão. Se você sabe que você magoou alguém por motivo bobo, procure essa pessoa, porque isso fará com que a nossa unidade seja fortalecida. E aí, quando a unidade é fortalecida, há benefícios ótimos para a igreja. Porque a presença de Deus se manifesta. Onde há unidade, há bênção. Salmo 133, que eu li no começo, diz: eis como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Qual o benefício da unidade na igreja? Crescimento espiritual. A igreja cresce quando há comunhão, pois o Espírito Santo começa a habitar em nós, começa a trabalhar em nós. Atos 2, 46, 47 fala sobre isso. Quando há comunhão entre nós, há um bom testemunho. A igreja se torna um bom testemunho para o mundo, para todas as pessoas que entram nesse local. As pessoas vejam, caramba, apesar daquele povo difícil, olha como é que eles vivem em comunhão. Olha como é que é prazeroso, é gostoso estar naquele local, porque a gente pode sentir a presença de Deus, mesmo sendo pessoas difíceis, mesmo sendo pessoas pecadoras. Quando nós temos paciência, quando temos mansidão, quando temos carinho um com os outros, nós fortalecemos a unidade de Cristo, fortalecemos já a igreja, e aí damos um bom testemunho enquanto cristão. Um time de futebol precisa jogar em total harmonia para vencer. Da mesma forma, quando nós vivemos unidos, quando nós trabalhamos em total harmonia, a igreja de Cristo cresce e Jesus Cristo é glorificado. Em contrapartida, quando há brigas, há contendas, há discussões, a igreja de Cristo de alguma forma, não dá um bom testemunho para as pessoas que chegam, não dá um testemunho. Os meus familiares, meus amigos falam, caramba, você fala com tanto carinho da sua igreja. A minha filha ama estar na igreja. A minha filha, se deixar, ela vem todos os dias da igreja. Eu amo estar na minha igreja, mesmo querendo sair correndo domingo à noite, porque eu acordo cedo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês têm prazer em estar nesse local, que vocês gostam de estar aqui, porque esse é o local que Jesus Cristo habita. Esse é o local onde a bênção de Deus está. E a bênção de Deus está quando os irmãos vivem em comunhão. Como você pode ser um exemplo de unidade em sua igreja? Como você pode ser um exemplo de unidade no seu trabalho? Como você pode ser um exemplo de unidade na sua casa, onde você quer que esteja? Para concluir, e eu vou pedir para os músicos subirem, que você seja um pacificador. Quando você perceber que houver qualquer tipo de conflito na igreja, não se afaste dessa igreja. Procure o seu pastor, procure o seu líder, seja ativo na solução.
Busque resolver com amor, com paciência, com sabedoria. Lembre-se sempre do amor e do exemplo de Jesus Cristo, que trouxe paz ao mundo. Evite fofocas e críticas construtivas. Ao invés de falar mal de alguém, ore por essa pessoa. Peça a Deus para restaurar a unidade e que ela trabalhe no coração de todos. Evite palavras que dividam, palavras que promovam discussões, muito pelo contrário. Comece a falar palavras que edifiquem esta local, essa igreja. Comece a falar bênçãos sobre as vidas das pessoas. Pratique o perdão, porque nós somos pecadores. Eu, em algum momento, vou errar com você. Em algum momento, o pastor Fábio vai errar com você. Em algum momento, o Roberto vai errar com você. Porque nós somos assim. Nós erramos. Nós somos pecadores. Tem momentos que você estará um pouquinho de mau humor. Tem momentos que você não estará de mau humor. Tem assuntos que talvez você não goste tanto quanto outros. Mas pratique o perdão. Se há alguém com que você guarda mágoa, busque o perdão. O perdão é um processo que começa no coração e passa a ser um passo importante para curar relacionamentos e fortalecer a igreja. Lembre-se que Cristo nos perdoou e permita que isso mova o seu coração para uma reconciliação. Valorize os irmãos na fé. Dê uma palavra de incentivo, que uma palavra de incentivo possa ser transformadora. Tem muitas pessoas que talvez o único local que ela receba uma palavra de incentivo seja aqui. Tem pessoas que talvez o único abraço, o único carinho que ela vai receber seja aqui. Porque a gente vive um mundo tão caído, vivemos um mundo tão difícil, onde as pessoas estão competindo o tempo todo, as pessoas querem ser melhores o tempo todo, as pessoas querem brigar, querem magoar o tempo todo. E talvez o único local que essa pessoa receba um carinho, um abraço, um amor, seja aqui. Valorize os seus irmãos de fé. Dê uma palavra de incentivo, porque essa palavra pode ser transformadora. Não deixe de dizer o quanto você aprecia as outras pessoas, o quanto você vê as características legais, importantes dela. Porque às vezes as pessoas ao nosso redor estão passando por dificuldades. E com um simples gesto de encorajamento, podemos ser o apoio que elas precisam para seguir em frente. Importante, para finalizar, ore pela unidade da igreja. Todos nós devemos ser intencionais em manter a unidade do corpo de Cristo. Precisamos ser intencionais em atitudes e precisamos ser intencionais espiritualmente ao orar pelo corpo da igreja. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder, ore pelo seu amigo, ore pela sua igreja. Ore para que Deus fortaleça a unidade entre nós, porque terá momentos que nós passaremos por dificuldades, terá momentos que haverá, sim, discussões, terá momentos que nós vamos discordar de um do outro, que nós somos assim. Mas se nós formos únicos, se nós formos unidade de Cristo, isso vai ser só um momento, porque a unidade de Cristo será muito maior para nós. Que a unidade de Cristo seja um reflexo da sua glória de Deus entre nós. Com esses passos, nós podemos começar a viver não que nós já vivemos, mas podemos só fortificar a unidade de Cristo na nossa igreja. E quando nós nos fortalecemos, individualmente nós crescemos e comunitariamente nós crescemos. Começamos a agir de maneira prática e intencional. E como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de preservar a paz, a unidade, o amor, o companheirismo, para que a missão de Cristo, a missão de Deus seja cumprida entre nós. A unidade de Cristo não é opcional, é essencial para manter a missão de Cristo enquanto igreja. Deus nos chamou para viver como Cristo viveu, em humildade, em mansidão, em paciência e amor. E assim como Paulo nos pede que devemos fazer todo o esforço para preservar esta unidade e refletir o amor de Cristo para o mundo.
E a última pergunta: como você pode contribuir para fortalecer a unidade entre nós? Fortalecer a unidade na sua casa, na sua vida. Talvez hoje seja um dia que você possa dar um passo de fé para restaurar alguma divisão que há com alguém. Não só na igreja, mas na vida. Mas que Deus quer que sejamos um só, como Ele é como o Pai. Jesus Cristo em João 17 disse isso 6 ou 7 vezes, que eles sejam um só, que sejamos um só em amor através de Jesus Cristo. Amém?